primeira pergunta que eu trago, né? Quem já teve sala de aula comigo já sabe que eu começo sempre por pergunta. Pergunta. E a primeira é um pouco do contexto histórico de quando nós estávamos falando da questão das pessoas estarem no manicômios. Quem eram aquelas pessoas que estavam lá? A questão de guerras. Quem eram as pessoas que realmente eram excluídas da sociedade, né? Então, quando eu falava de uma pessoa que tinha algum transtorno, alguma pessoa que estava com algum problema mental, logo a gente imaginava que era um louco. Então, ele não poderia viver dentro de uma sociedade. Então, a gente tem o primeiro momento, que é a quebra de tabu. E essa quebra de tabu, de entender que essa pessoa que está com algum problema relacionado com a saúde mental, ela precisa de ajuda. E a quebra de tabu veio principalmente quando nós estamos falando de influências públicas, celebridades, influencer, né? Quem sabe aqui a gente tem todos os avanços da ciência e, consequentemente, esse maior avanço da ciência trouxe, então, que mais pessoas pudessem conhecer. Agora, quando nós estamos falando de saúde mental, a gente não está falando apenas do psiquiatra. Nós não estamos falando apenas do psicólogo, nós estamos falando de um educador socioemocional que pode trabalhar com isso, nós estamos falando, nós, enquanto professores, que estamos na sala de aula todos os dias com diferentes crianças, que a gente tem uma conscientização sobre esse processo da saúde mental e logo a gente tem outros olhos para aquela criança, para aquela família que chega para a gente diante de uma demanda. Também que realmente já estava ali chegando, ficou muito mais visível aos nossos olhos a depressão, a ansiedade, o burnout e todos os outros transtornos, os quais foram então manifestados dentro do contexto pós-pandemia, durante a pandemia. Também nós temos a pressão da vida moderna, né? Quem não vive aí no ritmo frenético de trabalhar muito, estudar, acordar de madrugada e chegar em casa já quase na hora de dormir e acordar de novo, né? Então a gente esquece de olhar para os nossos aspectos físicos, porque o nosso corpo também contribui para a nossa saúde mental. A gente esquece de olhar, ter um momento de lazer, um momento de descanso, um momento do ócio, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar. O ócio não é uma questão que prejudica, muito pelo contrário. O ócio é necessário dentro do contexto da gente ter uma qualidade de vida. Então, esses são alguns dos fatores. O suicídio, que é algo que realmente está, o isolamento dessa pessoa, pensando então em hábitos saudáveis, qualidade de vida, prática de exercício e sono de qualidade. Quando a gente olha para esse contexto dessa prevenção, é em vários âmbitos, em vários aspectos que a gente se constitui, né? Quem aqui consegue dormir 6 horas por noite? No dia que não tem aula, né? Quem aqui faz atividade física? Quem aqui se alimenta bem? Come pelo menos umas 3 frutas por dia? Não. Então a gente está pensando uma série de fatores, uma série de conjuntos que levam estudantes à performance no trabalho e o nosso bem-estar social. Uma coisa, né, quando eu perguntei para vocês, se vocês têm amigos, é importante vocês lembrarem, a gente não vive sozinho. Nós somos seres que estamos em sociedade, vivemos em sociedade, então nós precisamos uns dos outros. E isso é importante principalmente para a nossa saúde mental, né? Se a gente olha hoje os nossos idosos, quem tem um vovô, uma vovó que está lá sozinho, né? Quanto que ele sofre, a gente fica lá falando, a gente precisa fazer a visita, mas não é só a visita no domingo, ele passa os outros 6 dias da semana sozinho. Então, o quanto você pode praticar na sua vida, ter amigos, ter a sua família perto, para que você possa, então, falar sobre a saúde mental. E é para mexer mesmo com a gente, para a gente ter uma noção do que efetivamente nós estamos falando. A prevalência da maior doença ou do transtorno que ele vai trazer para a gente, 53% da população está ansiosa. Depois, a terceira é a insônia, que consequentemente vai prejudicar a sua saúde mental. Depois vai vir aqui como
uma das primeiras ainda, a depressão. Então, esse aqui é um quadro das principais doenças que foram diagnosticadas e o índice de cada pessoa. E a gente tem, então, a ansiedade, a insônia e a depressão ali na sua marca de 20% a 50% da população. Depois, a ansiedade, ela está prevalente, com maior evidência na mulher, né? Será por quê? Então, 64 pessoas, numa representatividade de 5.000 pessoas, falando do contexto da saúde. Eu pergunto, durante as últimas 2 semanas, quantas vezes você ficou preocupado com a sua situação financeira? Todos os dias? Aqui, 3 ou mais vezes, 49% da população pesquisada. E a gente você se sentiu incomodado com os seguintes problemas. Se preocupar muito com diversas coisas, várias coisas ao mesmo tempo ali no seu cérebro, 30%. Sentiu nervoso, aí tem quase todos os dias, mais da metade dos dias, vários dias ou nenhum dia. Ou nenhuma vez. Se sentiu nervosa, ansiosa e tensa, 26%, quase todos os dias. Dificuldade de relaxar. Quem consegue sentar na frente da TV e assistir Netflix como se não tivesse amanhã? Não, né? Porque a Carol já que é mais preocupação com tarefa, trabalho, pronto, né? Não tem como. Eu recebi um diagnóstico por um psiquiatra com 13% e recebi um diagnóstico por um profissional da saúde geral, foi 10%. Nas últimas 2 semanas, de que maneira você tem lidado com algumas situações difíceis da sua vida? Tenho me esforçado para fazer algo em relação à minha situação atual, 26%. Tenho me culpado pelas coisas que acontecem, 19%, né? A culpa, né? A autoculpa ali é extremamente grande. Tenho recebido ajuda e conselhos de outras pessoas, apenas 16%. Idade, brasileiros no período da pré-pandemia. Estima-se que 10 a 20% da população infanto-juvenil, no qual nós trabalhamos, sofre com transtornos mentais. E entre essas crianças e adolescentes, 3 a 4% precisam de tratamento intensivo. Então, quando nós estamos falando desses dados, né, de 10 a 20% das nossas crianças, de alguma forma, precisam dessa ajuda, né? Isso, nós, enquanto profissionais da educação na sala de aula, a gente não vai orientar diretamente para um médico, para um tratamento, mas a gente vai dialogar com essa criança, vai trazer de alguma forma como que ele está apresentando essa ansiedade, a gente vai relatar. É uma criança, por exemplo, que morde muito o lápis, a caneta, quebra as coisas. O problema com isso, a gente percebe isso também dentro do contexto infantil. As crianças estão cada vez mais expostas nas redes sociais. E quem está fazendo essa mediação? Não tem quem faça essa mediação, então essas crianças estão sujeitas ao bullying e esse assédio online. E aqui fala do FOMO, que é o Foreign Business Old, que está dizendo que é importante que esse acesso a essa ansiedade, à internet, vai gerar ansiedade e seu estresse naturalmente, principalmente quando você vai aí passando muitas e muitas horas nessas redes sociais. As notícias negativas para esse transtorno da ansiedade. Quantos de nós estávamos envolvidos lá em maio com tudo aquilo que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Como que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode fazer a arrecadação de inúmeros objetos e mandamos. Aí você deixava de procurar a notícia, você estava ali toda hora. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Isso é um dos fatos. Mas isso a gente vai perceber o quanto que essas notícias ruins vão trazer esses gatilhos emocionais. E o próprio vício em redes sociais pode levar a problemas de dependência,